pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar uma playlist sobre semicondutores, né? Em particular, esse elemento aqui, né? Acredito que todos já conhecem ou já viram isso daqui. Não sei se está bem visível, mas isso daqui é um díodo, né? Isso daqui é um díodo, vocês devem ter visto isso. Se não viste, quando estiver no laboratório, tens que pedir para ver. Eles te vão dar sim. Então peça a ver um díodo que eles te vão dar. Então, esse elemento aqui, eu vou falar dele, mas na playlist, né? Eu estou a gravar uma playlist hoje, é só uma mini introdução. Então, vamos falar sobre o díodo. A coisa que eu quero que tu saibas, né? E que tenhas também. Quero que saibas que tudo que eu vou falar, né? Tudo que eu vou falar está nesse cara aqui. É Malvino, né? E isso aqui é volume 1, quarta edição, mas tem alguns erros aqui. Ele falhou na referência das figuras. Esses erros foram corrigidos na oitava edição, né? Então, melhor usar a oitava edição. Eu uso a quarta porque é o único que está disponível na biblioteca em que eu busco os livros. Tá bom? E conhecer também o funcionamento dessa coisa aqui. Isso chama-se transformador, tá bom? Então, isso aqui é um transformador. Serve para atenuar os níveis de tensão. Mas tens que pesquisar um pouco aquilo de tensão do primário, secundário, né? Tá bom? E também eu gostaria que você tivesse um kit de eletrônica com mais ou menos esses instrumentos: multímetro, chupa sólida, ferro de solda, multímetro para você ver na realidade o que acontece com os elementos, tá bom? Ok? Então, e conhecer também essa coisa aqui, resistência. Qual é o funcionamento disso? São coisas que eu não vou falar. Eu vou falar apenas do díodo entre si, né? Eu só vou dizer a ti que a resistência serve para alimentar a corrente. Só isso. Tá bom? Então vamos a isso. A nossa aula. Vamos falar uma introdução. Não vamos falar de muita coisa hoje, então não espera ver muita coisa. Os vídeos vão prosseguir por aí. Aí de ver o que eu acredito que queres ver. Então, vamos à introdução aos semicondutores, né? Uma mini introdução. Como um Hello World, né? Quando você inicia a programação, te obrigam a imprimir na tela, a escrever na tela Hello World. Então aqui também tem um Hello World na eletrônica. Se você está estudando semicondutores, quer dizer que você é beginner eletrônica, você já quer entrar nesse mundo da eletrônica, né? Então temos aqui a introdução. Qual é essa introdução? Qual é esse Hello World? É saber responder a essa questão. O que são condutores, né? Então eu acredito que só de ver essa questão na tua cabeça, uma dessas coisas que estão a aparecer aqui, por exemplo, são aqueles que fazem com que a corrente circule com facilidade. Eu acredito que algum de vocês já respondeu assim. Aqueles cuja sua resistência é idealmente zero. Acredito que também um de vocês já pensou assim. Cobre, ouro, prata. Acredito que vocês também, um de vocês já pensou assim, né? Tá bom? Sei que não pensaste também nada mal. Então, se você pensou assim, você está certo. Tá bom? Essa imagem que eu coloquei é um condutor de cobre aí, só para vocês verem de que se trata, né? Então, por que se destacaram cobre, ouro, prata como bons condutores? Na verdade, existem mais condutores. Se formos a pegar aqui a tabela periódica, está muito distante de mim, eu podia abrir e te mostrar. Nós escolhemos os elementos para trabalhar com eles, ou seja, aqueles que a maioria das pessoas conhece, até aquele que não estuda conhece. Conhece porque são os mais abundantes na natureza. Então, nós temos a facilidade de encontrá-los na natureza. Então, é por isso que acabamos estudando aqueles que são mais abundantes, aqueles que não são, descartamos como se não existissem, né? Então, destacam-se cobre, ouro, prata devido à sua abundância na natureza e às suas respectivas características, que alguns elementos têm, mas não são abundantes, tá bom? Então, mesmo vamos usar essa ideia de abundância, né? Para falar de alguns componentes específicos, por exemplo, os díodos que nós vamos falar dele, vamos falar de díodos de silício, né? Porque é devido à abundância na natureza. O germânio também é muito abundante, tá bom? Devemos saber também por que são os
bons condutores, por que não os outros elementos que estão na periodic table? Então, em eletrônica, tudo que nos preocupa, na verdade, é a órbita mais externa, é a órbita de valência, tá bom? Vocês conhecem átomo de Bohr, tá bom? Então, é a órbita mais externa, você faz distribuição eletrônica, aquela órbita, a mais externa, né? Aquilo que nós chamamos de camada de valência, é aquilo que nos preocupa na eletrônica, aqueles outros não nos preocupam. Então, eu vou fazer aqui, né, uma pequena demonstração, né, de um átomo de cobre que tem 29 eletrões. Vou fazer a distribuição eletrônica desses eletrões, é onde ver que na órbita mais externa do átomo de Bohr tem um eletrão. Então, por que nós dissemos se tem um eletrão tem altas capacidades condutivas? Então, quer dizer, ou seja, tem propriedades condutivas boas, né? Dissemos isso porque eu vou fazer um exemplo aqui de um aglomerado de bolas, né? Temos bola, 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 bola. E eu te peço para chutar uma bola que está dentre essas que estão grudadas, né? Há de perceber que é difícil chutar uma bola quando aquelas estão juntas. Mas se eu remover todas as bolas, eu vou conseguir chutar a bola. Por quê? É facilidade, né? Ele está livre. Está livre lá. Quando ele estiver sozinho, ele está mais livre ainda. Tá bom? Eu vou usar essa ideia, né? Eu acredito que quando meto muita teoria, acabam sonecando, né? Uns sonecam até nos vídeos, mas... Desculpa. Então, é mais ou menos isso, né? Nós sabemos que um material é bom condutor se tem um eletrão na órbita de valência, né? Todo átomo que tem um eletrão na órbita de valência é bom condutor, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia que nós vamos usar aqui para trabalhar, tá bom? Então, isso acontece com cobre, tanto ouro, tanto prata. Todos têm um eletrão na órbita de valência. Então, passamos para o próximo passo, né? Falar do íon, né? Esse conceito também é importante porque nós vamos precisar lá mais em frente para falar de alguma coisa que eu não vou dizer, porque verão daqui a pouco. Por exemplo, eu tenho aqui esse átomo, né? Não coloquei nenhum eletrão orbitando. Então, se por acaso entrar um eletrão externo na órbita, o que vai acontecer? Está a ver esse eletrão externo? Entrou na órbita, começou a circular, né? Então, vou ficar com a carga líquida menos 1, porque eu tenho um eletrão a mais. Mas a carga do eletrão é menos 1. Então, temos menos 1. O ganho de eletrão tem carga negativa, tá bom? Tem algumas questões aí, Malvino tem muitas questões para treinar a tua mente disso aí, lá no final do capítulo 2, semicondutores, tá bom? Então, quando o elétron sai da órbita, nós ficamos com carga líquida mais 1. Por quê? Aquele vazio que o eletrão deixou preenche-se com um próton. Assumimos isso aí convencionalmente, né? Aquele vazio que o eletrão deixa preenche-se com uma carga positiva, tá bom? Então, essa ideia de vazio, carga positiva, é que nós vamos usar para os semicondutores, tá bom? Então, entendido isso, podemos voltar a falar dos nossos semicondutores, né? Então, os semicondutores, né? Vocês já viram, né? Semicircunferência é metade. São características de materiais que possuem propriedades isolantes tanto condutores, né? Os semicondutores. São esses, né? Tem propriedades isolantes tanto quanto condutoras. Então, bastou ter propriedades isolantes, condutores, então isso é um semicondutor, tá bom? Então, outra particularidade, né? Os melhores condutores já vimos lá que tem um eletrão na órbita de valência. Então, os melhores isolantes têm 8 eletrões na órbita de valência e os melhores semicondutores têm 4 eletrões na órbita de valência. É só essa noção que você deve ter, tá bom? Essa noção que você deve ter para entrar nesse mundo da eletrônica, tá bom? Então, hoje eu estou a ser muito calmo, porque esses conceitos básicos são muito importantes e nós vamos precisar futuramente, né? Os primeiros vídeos serão assim, tão didáticos, né? Então, agora, vamos falar do silício e germânio, né? O silício e germânio, né? Eu escolhi esse devido à sua abundância na natureza, tá bom? Não se esqueça disso. Então, tanto o silício quanto o germânio tem 4 eletrões na órbita de valência. Então, se tem 4 eletrões na órbita de valência, são semicondutores, tá bom?
Então, vai dizer porque não chamaste oxigênio. O oxigênio tem algumas particularidades, né? Então, é oxigênio ou carbono, sei lá, já me esqueci. Então, o átomo de silício, né, é um cristal, tem 4 vizinhos, né? Pode entrar aí na Google pesquisar cristal de um átomo. Vais ver que é uma figura geométrica formada por átomos, né? Então eu tirei esse átomo de silício, né? Uma parte do cristal, coloquei aqui para você ver como é que fica a parte do cristal. Então o cristal é a repetição disso aqui formando uma figura geométrica, também pode não formar. Então isso é que é cristal, é uma representação periódica de átomos. Assim, essa definição é minha e é verdadeira, tá bom? Então o átomo de silício é um cristal, tem 4 vizinhos. Se forem a ver, aquele átomo central, isso falo também para Germânio, aquele átomo central tem 4 vizinhos. Eles fazem o quê? Ligações covalentes. Eles partilham um eletrão para cada, né? Então isso aqui é ligação covalente, de tal forma que aquele átomo central fique com 8 eletrões na sua órbita de valência, ok? Atinja a saturação. Saturação é o nível máximo, né? Ou seja, tem o número máximo de eletrões na sua órbita, né? Porque vimos lá, né, em química, né? Ou é isso, né? Quando eu falo desse termo, o estudante começa a tremer. Não vou meter química aqui. Vimos que os elétrons aceites numa órbita são no máximo 8. Mais que isso, não cabe numa órbita, né? Então, todo átomo que tem 8 eletrões na sua órbita é estável. Então vamos falar aqui da lacuna, né? Lacuna já vimos lá, quando eu estava a falar do Ian, né? Mas eu vou esquecer lá, eu acredito que já notaste isso. Então, a lacuna é o que diferencia o condutor do semicondutor, tá bom? Então, o que diferencia o condutor do semicondutor é a presença de lacunas. Nos semicondutores temos a presença de lacunas. Então, lacuna destaca-se pela ausência de um eletrão livre. Então, a ausência de um eletrão livre é a presença de uma lacuna. E essa lacuna aqui, aquele vazio que aquele eletrão deixou, nós adotamos como se tivesse uma carga positiva, né? Então, vamos acabar de dizer que saiu o eletrão, tem carga positiva. Mas é uma convenção, né? Tá bom? Entendido isso, né? A diferença entre o condutor e o semicondutor. Então, vamos aqui falar da recombinação. Já falamos do cristal. Então, vamos falar aqui do que acontece quando nós modificamos a temperatura de um cristal. Por exemplo, quando você pega um ferro quente, né? Então, quando você pega um ferro quente, você sente aqui, né? Depois pegar, aquece um e depois pega aí, tá a brincar. Então, você sente a vibração, né? Aquilo que você sente na mão, sei lá onde, é a vibração de elétrons. Quando você aquece, os elétrons tendem a sair da sua órbita e começam a caminhar, a se espalhar, né? Então, quando eu aqueço um cristal de silício, ou muda a sua energia térmica, né? Aqueço um cristal de silício, o que vai acontecer? O elétron vai sair da sua órbita, veja só. Saiu da sua órbita. E quando o elétron sai da sua órbita, o que vai acontecer? Eu terei uma lacuna. E também terei um eletrão numa outra órbita. Então quer dizer que a energia térmica produziu um eletrão e uma lacuna. Está bom? Esse conceito que estamos a trazer aqui, né? Então vamos aqui ao conceito da recombinação e tempo de vida, né? O tempo de vida é o tempo em que isso que eu vou falar agora ocorre, né? Então a recombinação é quando um elétron está por aí, está a orbitar e sente a presença de uma lacuna, né? Já vimos que a lacuna tem carga positiva e sentindo a presença de uma lacuna, aquele eletrão é atraído. E essa atração aí faz o quê? Faz um eletrão sumir da sua órbita e uma lacuna sumir. É incrível, né? A lacuna sumiu e o eletrão também sumiu. Vocês entendem, né? Porque o eletrão vai fechar aí. Então, a isso nós chamamos de recombinação. Tudo bem? Então, a nossa aula vai terminar por hoje. Prossiga nos vídeos, né? Verás algo a mais. Hoje eu estava a dar uma introdução, porque continuando aqui eu te deixarei com sono, acredito eu. É isso. Eu não posso ser muito agressivo com a ciência. Eu tenho que seguir passo a passo, porque é esse o meu curso. Então, eu tenho que deixar as coisas claras para os meus colegas, né? E indivíduos queridores da
ciência. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.